Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus em Cristo vos abençoe de forma muito poderosa. Eu sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer a nossa palavra de sabedoria para esta semana. E antes de trazer a palavra dessa semana, eu peço a você os favores que geralmente eu peço. Se você não é inscrito nesse canal e gostou do conteúdo, por gentileza se inscreva, acione as notificações para que você sempre possa estar recebendo vídeos como esses que vão abençoar a sua vida. E compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos familiares, grupos da igreja, para que essa palavra, assim como abençoou você, possa abençoar muitas outras vidas. Também você pode deixar aqui embaixo o seu comentário, o seu pedido de oração ou o seu testemunho, se essa palavra impactou a sua alma, tá bom? Que Deus abençoe. Aqui embaixo também nós temos um material que você pode estar adquirindo para abençoar o nosso ministério. São e-books, livros digitais e os nossos cursos online também, que vão abençoar muito as suas vidas, tá bom? Bem, hoje eu quero dar início a uma série de vídeos falando sobre formação cristã. Formação cristã. E eu quero trazer, para dar início a essa série de mensagens, essa série de vídeos, um texto de Paulo, escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 19, que diz assim: Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu acho lindo essa expressão, até que Cristo seja formado em vós. Isso carrega muito a ideia do ser discípulo. Discípulo é aquele que está sobre formação a partir da instrução de um mestre, de um professor, de um discipulador. Sendo assim, todos nós cristãos estamos como discípulos de Cristo sobre a influência do Espírito Santo, a influência da sua palavra, para sermos formados até a imagem de Cristo, até a semelhança de Cristo. Por quê? Porque foi essa semelhança com Deus que nós perdemos no Éden. Quando a Bíblia diz que Deus fez um homem à imagem e semelhança, não é imagem física, porque Deus é Espírito. A maioria dos teólogos e dos professores de Bíblia vão dizer que ali foi a imagem moral de Deus que nós perdemos. E o plano da redenção, o plano da salvação, ele vem com esse viés de restaurar, de restabelecer no homem essa imagem perdida. E falando sobre essa formação, esse texto fala exatamente sobre a formação do caráter de Deus em nós. Esse caráter, o caráter de Deus em nós, que nós chamamos de santificação, esse processo de aquisição, de aproximação de Deus através da obediência à palavra, morrendo para a velha criatura e vivendo para os princípios de Deus. Esse processo nós chamamos o processo de santificação. A cada dia nós nos distanciamos do pecado, nos distanciamos de nós mesmos e nos chegamos mais próximos de Deus. É o processo de santificação. Esse processo de santificação nada mais é, não querendo simplificar, mas querendo deixar simples para você entender, é o ajuste do caráter humano com o caráter de Deus. É esse ajuste, nós nos aproximarmos desse caráter para poder vivermos o propósito que Deus tem na nossa vida. Sem esse caráter é impossível viver esse propósito. E aqui eu quero deixar algumas verdades para compartilhar com você nesse primeiro vídeo. O caráter divino em nós, o caráter de Deus em nós, fundamenta ou traz as bases para podermos viver o nosso propósito. Nenhum propósito será plenamente vivido se a base, o caráter cristão que sustenta esse propósito não estiver bem fundamentado. Outra verdade muito importante que eu vejo nesse texto é: sem o caráter cristão bem desenvolvido, o propósito de Deus em nós fica comprometido. Não é que Deus não possa agir, é que nós não estamos nos colocando na condição disso acontecer plenamente. Veja a questão de Saul. Deus prometeu algo para Saul e Deus deu todas as possibilidades do mundo para Saul poder fazer isso. Pastor, mas o Senhor está colocando uma coisa tão grande como o propósito de Deus à mercê do homem? Não, não está à mercê do homem, mas o homem tem responsabilidade nisso. O homem precisa querer amar, estar alinhado com Deus. E para isso nós dependemos da sua graça, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua bondade constante. O caráter
divino em nós, ou o caráter cristão bem desenvolvido, começa esse processo de formação a partir do novo nascimento. Essa construção do caráter cristão em nós começa a partir do novo nascimento, a partir quando nós somos gerados novamente, a partir da nova criatura. Não dá para colocar algo novo em cima de um fundamento antigo. Primeiro, o Senhor restaura a nossa condição, da nossa natureza, para que nós possamos estar aptos a absorver os ensinos a partir da influência do Espírito Santo e crescermos, caminharmos, sermos direcionados por Deus, pelo Espírito Santo, a essa formação. Outra coisa muito interessante, através do processo de santificação, o caráter de Cristo, ou o caráter cristão, é aperfeiçoado em nós. Lembra no capítulo 15 de João, quando Jesus diz que o nosso Pai, Ele polda-nos? Essa poldagem é para tirar os excessos e para dar liberdade para o que realmente é primordial aconteça, que é o processo de frutificação. Então a santificação é esse processo de limpeza e de adequação à vontade de Deus. Lembrando que o alvo, o modelo de espiritualidade é Deus, e nós precisamos nos adequar a isso. Pastor, onde é que está isso escrito? Efésios 4:12. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados até chegarmos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 12, vai dizer o seguinte, ele diz no versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E lá no final ele vai dizer até que tenhamos, essa mesma semelhança com o Senhor. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados. Esse aperfeiçoamento nós chamamos de santificação, e essa santificação é quando a gente olha para a palavra e tenta, através da ajuda do Espírito Santo, adequar a nossa vida à vontade de Deus. Este aperfeiçoamento é realizado através da palavra. Lembra de João 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E pelo viver, pelo capacitar diário, como nós vimos aqui em Efésios 4, quando Jesus disse que levantou uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores, mestres, a fim ou com objetivo ao aperfeiçoamento. Então, aqui fica claro que para que possamos viver esse propósito de Deus, é muito importante que o caráter de Deus seja desenvolvido em nós. E esse caráter, ele é aperfeiçoado através do processo de santificação. Esse processo de aperfeiçoamento nós chamamos de santificação. E santificação é o distanciamento do mundo e a aproximação de Deus. Para nós concluirmos esse vídeo, é isso que eu quero deixar bem claro para você. Deus tem um projeto em nossas vidas. E Ele nos chamou para fazer parte desse projeto. E em primeira mão, Ele nos resgatou das trevas para a luz. Ele nos fez nova criatura para poder implantar dentro de nós o seu caráter, a sua verdade, os seus direcionamentos, e possamos viver dentro da palavra de Deus, vivendo agora no reino e no poder de Deus. Quer viver propósito? Fundamenta esse propósito com as bases do caráter de Deus que vão sustentar esse propósito de Deus na sua vida. Bem, espero que tenha sido claro. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos estar falando sobre esse propósito, essa produtividade, esse propósito, o caráter de Deus. O objetivo nosso é que nós possamos viver de forma poderosa como Deus planejou para nós. Muitas pessoas não vivem a prosperidade que Deus tem porque o coração ainda não está alinhado com a vontade de Deus. É um processo feito pelo Espírito Santo, mas nós precisamos estar sempre entregues. É por isso que a Bíblia diz que você não pode resistir ao Espírito Santo. Não resista, não torne as coisas mais difíceis. Apenas permita ser modelado pelo grande e poderoso oleiro das nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe e te prospere. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Continue investindo em nosso ministério, orando por nós, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com palavras como estas. E vá no nosso canal, veja outros vídeos, tenho certeza que também vão abençoar muito a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.